Fala galera, tudo bem? Então tá, ó. Seguinte, eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre o que vem acontecendo com o empresariado brasileiro e eu cito pra vocês duas referências, que é o dono do Madeiro, que falou que 5, 7 mil pessoas vão morrer, mas é melhor do que parar a economia, e o Roberto Justus falando que na verdade tá tendo um super exagero no que vem acontecendo, né, sobre o tratamento desse coisinha, que a gente sabe que não pode falar aqui no YouTube, senão desmonetiza o vídeo e perde a relevância, mas esse coisinha que tem fazer a gente ficar em casa. Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Então tá. Realmente, eu diria assim, galera, é legítima preocupação, dá pra entender, não legítima, mas dá pra entender a preocupação deles. Se a gente ficar 3, 4, 5 meses com as pessoas em casa, vários trabalhos não podem ser remotos, isso diminui o consumo, é bem provável que realmente a nossa economia vá começar a ir de mal a pior e principalmente os pequenos empresários, que geram mais ou menos 70, 75% dos empregos no país, comecem a falência, isso vai gerar desemprego, gerando desemprego reduz o consumo, a economia entra num colapso. Beleza, isso dá para entender, acho que todo mundo concorda, né? Disso, a partir do princípio de começar a minimizar os problemas que o coisinha vem causando na nossa sociedade, no mundo, a gente tem provas no mundo, tá? Isso é muito ruim. Vou pegar pra vocês o exemplo, tá? De verdade, o do cara do Madeira eu não vou nem considerar, porque pra mim foi extremamente infeliz, o cara não sabe o que ele tava falando, ele colocou a economia muito à frente da saúde das pessoas. Vamos colocar o caso do Roberto Justus aqui. Se vocês ouviram o áudio depois do vídeo que ele gravou, ele falou que ele entende sim que o coisinha é um problema, só que existem vários outros problemas que causam muito mais mortes. Ele falou, por exemplo, de acidentes de trânsito, né? Ele falou, por exemplo, do H1N1, ele falou de outras doenças que causam mais morte que o coisinha, e por conta disso, a gente está causando uma, digamos assim, tá colocando muito em risco a economia do país. Segundo ele, o que deveria acontecer é os idosos, que são um grupo de risco, ficarem em casa e o restante continuar trabalhando normal, né? Com algumas recomendações, claro, lava a mão, álcool em gel, tudo tal, mas não parar a economia por conta disso. Vamos ver qual que é o problema disso? Primeira coisa, essa ideia de você pegar em números absolutos, olha, teve tantos acidentes de carro, teve tantos não sei o que lá, e fazer um percentual do quanto que isso causou de morte já é de uma insensibilidade muito grande, porque uma morte que tenha mais já é um grande problema. Convenhamos que pode ser uma estatística para você, desde que não seja sua mãe, desde que não seja uma pessoa da sua família, não seja uma pessoa próxima a você, né? Aí tudo bem, é só estatística, tá? E a gente ele não levou em consideração também que se você pegar esse coisinha, ele é muito maléfico, tá? Principalmente quando ele é sintomático, claro. Ele é muito maléfico para a saúde da pessoa. Isso vai fazer, por exemplo, com que tenha vários casos de leitos que sejam obrigados a ficar entubando as pessoas para que elas não venham a falecer. Tem um caso de um médico na Espanha, recomendo que vocês procurem no YouTube, que ele falou que na Espanha está muito mais avançado já, né, o problema da doença, que ele ficou numa situação assim arrasadora, por quê? Porque ele tinha ali alguns leitos, alguns tubos de respiração, que as pessoas ficam entubadas, né, porque é como se fosse uma pneumonia, e ele teve que escolher. E aí, será que eu deixo com um senhor ou será que eu deixo com uma pessoa de 30 anos? E eles estão escolhendo pela idade das pessoas. Olha isso, pela idade das pessoas. Imagina se isso acontecer no Brasil. O Brasil, claro que o SUS é uma revolução, a gente sabe disso, mas o Brasil não tem leito para todo mundo, nem em época de normalidade. Imagina quando essa doença, né, o coisinha, começar a pegar na periferia. E aí, será que essa superlotação de leitos vai ser ruim? Claro que vai. As pessoas vão começar a falecer por conta disso. E não só as pessoas que adquiriram coisinha, mas sim as pessoas que também deveriam se cuidar porque estão com dengue, porque estão... Imagina, começa a juntar um monte de doença e o SUS e os hospitais privados também, sem condição de atender essas pessoas. Tem que ficar em reclusão, tem que a famosíssima achatar curva, fazer com que não tenha uma superlotação de leitos para que as pessoas não venham a falecer do coisinho e também de outras doenças. Isso é uma coisa, para vocês terem uma noção, o Reino Unido, por exemplo. O Reino Unido acho que é um bom exemplo porque ele começou adotando as mesmas medidas que o Roberto Justus, que o dono do Madeira falaram para fazer. Não, fica tranquilo, toma algumas precauções e tal. Boris Johnson já revogou isso. Não sei se vocês lembram, mas o campeonato inglês foi um dos últimos a parar. Eles não queriam parar as competições, não queriam parar as indústrias. Estão parando, não tem jeito, aumentou muito o nível de contaminação, está gerando um agravamento do sistema público de saúde em países desenvolvidos. O que isso pode acontecer no Brasil? O Brasil, que é muito mais carente em serviços públicos, vai gerar um colapso, sim, da sociedade. Que, convenhamos, a economia é importante? Claro que é, mas a saúde das pessoas vem em primeiro lugar. O que adianta você ter economia se você não tem a saúde das pessoas sendo levada em consideração, percebe? Claro que tem que ter um planejamento, professor, mas aí a economia vai parar, vai começar a morrer gente de miséria e tal.
Vamos pegar exemplo de outros estados? O que os estados estão fazendo? O Boris Johnson, por exemplo, esse mesmo que falou que não tinha nenhuma importância, agora já mudou sua opinião, está fazendo um plano de um estado acabar com até 80% do salário das pessoas. O Trump, hein, pensando em nacionalizar algumas empresas para o Estado ficar pagando salários, para o Estado ter uma participação mais efetiva. A Alemanha, por exemplo, já adiou o pagamento das empresas. Falou assim, meu, empresas, peguem crédito, só não vão à falência para, pelo amor de Deus, vocês não gerarem um colapso. O Estado está atuando fortemente na economia. E a gente está falando de países que sempre se disseram aí liberais, principalmente o Trump, né? O Trump não fala que a economia norte-americana, pujança, nós somos liberais, favorecer os empresários. Ele está falando em intervencionismo na economia. Então, claro, a gente não pode deixar colapsar, a gente tem que tentar ficar mantendo, mas com a ajuda do Estado. A gente não pode colocar isso, todo mundo vai ter que sacrificar, claro, vai ter sacrifício de todo mundo, é uma situação anômala na sociedade. Mas a gente não pode colocar tudo isso a cargo do trabalhador, que nem a MP, né, que tinha sido liberada, um erro de digitação do Paulo Guedes, não, as pessoas vão ficar 120 dias afastadas sem receber salário, fazendo um curso online. Isso é colocar tudo na lomba ali do trabalhador, percebe? Então vai ter que todo mundo compartilhar. Penso eu que a melhor maneira seria fazer as pessoas que têm mais dinheiro contribuírem mais e o Estado ser o grande motivador, liberando crédito para pequenos empreendedores, créditos facilitados com juro baixíssimo para você conseguir pagar, para tentar fazer sair dessa crise. Vai ter um déficit fiscal? Vai, mas convenhamos, galera, é uma situação de anormalidade. É uma situação que precisa ter uma contribuição da sociedade e principalmente do Estado. Colocar tudo nas mãos da responsabilidade do trabalhador, ou então fingir que não existe, tentar minimizar o problema só para não afetar a economia, é muito prejudicial para a sociedade como um todo e, consequentemente, para a economia também. Convenhamos, se a gente faz o trabalhador receber menos, quem é que vai comprar os produtos? A gente está esquecendo, né, que uma economia circula pela, digamos assim, o consumo gera lucro, o lucro gera contratações, que gera consumo, que gera lucro, que gera contratações, que gera consumo. Se a gente reduz o consumo, se a gente tira dinheiro do trabalhador, quem vai sustentar a economia? O empresário vai produzir para quem? Então é uma visão muito limitada, tanto que o Roberto Justus teve, o empresário teve, e que o governo brasileiro ainda hoje, infelizmente, está tendo, tá? Porque acredito, se fosse pelo governo brasileiro, a gente estaria numa situação de muito mais normalidade, até o coisinha, né, perdão, se espalhar por aí e causar um cataclisma na nossa sociedade. Ou seja, eles estão errados. É um problema seríssimo, é uma calamidade, situação de crise da saúde pública, tanto no Brasil quanto no mundo. Deu pra entender, galera? Belezinha? Se vocês curtirem, então, ó, deixa seu like, deixa nos comentários, quero saber o que vocês acham que seria benéfico para a sociedade agora fazer, né, para tentar solucionar esse probleminha. No mais, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e